Alguma vez você já se pegou perguntando por que pessoas que passam por relações abusivas têm extrema dificuldade de reconhecer que estão numa relação abusiva e, quando reconhecem, têm extrema dificuldade de sair desse tipo de relação? E mais, por que as pessoas que estão sendo abusadas nas relações desenvolvem um sentimento de afeto, de lealdade com as pessoas que são os abusadores? Muitas vezes até defendendo a pessoa, querendo justificar comportamentos que são injustificáveis. Isso pode ter relação com uma síndrome que é chamada Síndrome de Estocolmo. Se você quiser saber mais, fica comigo, que hoje eu vou explicar um pouquinho desse fenômeno psicológico. Bom, eu sou Vinícius Andrade, eu sou psicólogo de formação e sou professor de psicologia junguiana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Síndrome de Estocolmo. Veja, o que é que caracteriza a Síndrome de Estocolmo? Em primeiro lugar, eu preciso ter uma relação abusiva, uma relação onde existe agressão, onde eu tenho uma relação assimétrica, ou seja, as pessoas estão em lugares de poder diferentes. Tem alguém que está muito empoderado no lugar de abusador, e tem alguém que está sendo abusado, alguém que está sendo vítima, alguém que não tem direito de se expressar, alguém que está sofrendo todo tipo de violência, né? Física, psicológica, patrimonial, enfim. Essa é a primeira condição. A segunda condição é, dentro dessa relação, a pessoa que está no lugar de vítima, ela desenvolve um vínculo afetivo com a pessoa que é o abusador e um pacto inconsciente de lealdade com essa pessoa que está cometendo o abuso. Esse termo, Síndrome de Estocolmo, ele foi postulado pela primeira vez em 1973, a partir de uma situação que aconteceu na cidade de Estocolmo, que foi um assalto a banco, onde dois bandidos invadiram o banco, assaltaram o banco, fizeram reféns, fizeram 4 pessoas reféns. Essas pessoas foram mantidas em cativeiro dentro do banco por 6 dias, e nesse período essas pessoas desenvolveram uma relação afetiva com esses bandidos, a ponto de defenderem essas pessoas, não só no julgamento, não só diante da imprensa, mas quando esses bandidos saíram do banco, essas pessoas fizeram uma barreira humana para que eles não fossem atingidos. Algumas dessas pessoas mantiveram relações com os bandidos, mesmo depois da condenação. No primeiro momento, isso pode parecer uma coisa muito estranha, mas se a gente parar para pensar, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Basta olhar para os contos de fada e a gente tem logo a história da Bela e a Fera, onde a gente tem uma mulher que é praticamente mantida em cativeiro, num cárcere, muito luxuoso, mas um cárcere onde ela não pode sair, onde ela perde a sua liberdade, onde para visitar sua família ela tem que pedir a autorização da pessoa que está numa relação de poder muito acima da dela, e ela acaba se apaixonando por ele e vivendo essa fantasia do seu conto de fadas. Se a gente for para a mitologia grega, a gente tem a história de Perséfone e Hades. Perséfone é uma jovem virgem que é sequestrada pelo tio, é levada para o inferno, lá ela se apaixona por ele, tem relações, casa, tem filhos, mas é um sequestro, é um rapto, e ela acaba desenvolvendo todo o laço afetivo com ele e acaba se tornando a esposa dele. E por que que isso acontece? Para entender a síndrome de Estocolmo, a gente precisa pensar numa coisa. O nosso cérebro ele tem uma função básica. A função básica do cérebro é pensar na nossa sobrevivência, é pensar na nossa manutenção, na manutenção da nossa vida. Então, quando a gente está numa situação que o nosso cérebro entende que é uma situação de perigo, ele ativa mecanismos para que a gente sobreviva. Então, por exemplo, se eu estou na rua e eu percebo que eu estou na iminência de ser assaltado, é muito provável que meu cérebro faça uma descarga de adrenalina para que eu possa me movimentar, para que eu possa ter uma resposta, uma reação e mantenha a minha vida. O cérebro de uma pessoa que está vivendo uma relação abusiva, ele entende que a pessoa está em risco. Ele ativa, então, um mecanismo de sobrevivência. E na síndrome de Estocolmo, essa sobrevivência ela é conseguida a partir da relação afetiva e de lealdade com a pessoa que é o abusador. Lembrando que tudo isso acontece de maneira inconsciente. Não é que a pessoa para e pensa, nossa, eu vou
me vincular com essa pessoa, eu vou me apaixonar por essa pessoa, porque eu vou, para que eu possa sobreviver. É um mecanismo inconsciente, a pessoa não se dá conta. E por não se dar conta, ela faz a negação das agressões, e por não se dar conta, ela acaba caindo em idealizações. Quando ela percebe a agressão, ela tende a acreditar que essa pessoa vai mudar, ela tende a enxergar os aspectos positivos dessa pessoa, sabe? A pessoa me agrediu, mas no outro dia ela fez um agrado. Então eu tendo a valorar pequenas coisas, migalhas que a pessoa me dá, muito mais do que as agressões que vão sendo cometidas. Lembrando que essas agressões não são agressões físicas necessariamente, né? A gente tem hoje diversos tipos de violência patrimonial, física, psicológica, emocional, enfim. E uma outra coisa, a gente tem essa situação de Estocolmo lá atrás, mas não é necessário que haja um sequestro, um rapto, né? Nada dessa natureza. É necessário que haja uma relação de abuso, uma relação de agressão. E a pessoa que está sendo agredida, ela desenvolve esse mecanismo de defesa, de sobrevivência, esse mecanismo inconsciente. Então, muitas pessoas, muitas mulheres, né? Porque a gente sabe que na nossa sociedade, quem está mais vulnerável a viver esse tipo de situação são as mulheres. Muitas mulheres estão vivendo situações de abuso, inconscientemente se afeiçoando, relativizando, como uma estratégia de sobrevivência. Eu quero deixar com vocês uma dica de leitura, mas antes de eu falar do livro, se você assistiu até aqui, é porque você está gostando desse conteúdo, então eu peço que você me ajude. Clica no gostei, dá um like, comenta esse vídeo, compartilha, ativa as notificações, porque você vai estar me ajudando a produzir mais conteúdos como esse. O livro é esse aqui, Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social. Esse livro é resultado de uma pesquisa sensível e profunda a respeito desse tema, feita pela autora. Esse livro ele define não só o que é a Síndrome de Estocolmo, ele faz uma análise do que aconteceu lá atrás, em 1973, ele traz uma teoria a respeito, ele fala da psicodinâmica envolvida na Síndrome de Estocolmo. Então é um livro muito interessante. Se você quiser saber mais, vale a pena a leitura. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, ok? Um abraço e até a próxima.